gente destaca agora tema central do noticiário da agora à noite, do dia de hoje, vai estar nos jornais, nas manchetes dos jornais de amanhã, que é a aprovação pelo Conselho de Política Monetária da manutenção da taxa do Brasil com a taxa de juros real mais alta do mundo, né? Parece que é a segunda maior nesse momento, mas perde para a Rússia, que é um país que está em guerra, né? Cujas reservas cambiais, inclusive no exterior, estão sendo roubadas, né, pelo imperialismo, pelos países ricos, que tem uma situação, atravessa uma situação excepcional. Aqui a situação excepcional, o que é excepcional, é o lucro gigantesco dos bancos, né? É o fato de que meia dúzia de banqueiros surrupiem, né, todo o esforço nacional, levando, por exemplo, em média, nos últimos anos, 45% de todo o orçamento público, daquilo que é arrecadado. Você, eu, todos vocês que estão nos assistindo, que trabalham, que dá duro, né, e que paga imposto do salário, que paga imposto nas suas compras, em tudo que a gente faz, né, esse dinheiro, né, não volta para a população na forma de serviços, né, na forma de melhorias, não. Metade, quase metade desses recursos, né, no caso do ano passado, foi 1,9 trilhão, e a previsão esse ano que seja 380 bilhões. Quer dizer, é dinheiro, é um mar de dinheiro, um oceano de dinheiro, né, que vão parar nos cofres dos banqueiros. E hoje, o Conselho de Política Monetária, né, se reuniu e, sobre a presidência tá aí do bolsonarista Campos Neto, aprovou a manutenção da taxa. Cortou, né, parou aí a onda de reuniões em que vinha acontecendo sucessivas reduções bem miúdas, né, que a maior delas foi de 1%. Né? Bom, e aqui é importante porque não é em qualquer momento. O mais importante é o momento que isso acontece e a maneira como aconteceu. Primeiro momento, né, desde segunda-feira, por exemplo, se intensificaram as declarações do presidente Lula, criticando aí o playboy bolsonarista, dizendo que essa política dos juros altos é uma política contra o Brasil, contra o Brasil, né? E no momento que o governo está sob um fogo intenso, a gente pode dizer que é um fogo, tem dois focos, tem o fogo da direita e o fogo amigo, né? E isso se mostrou claramente hoje na reunião do Banco Central. O fogo da direita é o fogo do próprio Banco Central, né, dos banqueiros, contra a política econômica do governo, que os bancos querem mais dinheiro, não estão satisfeitos, é pouco. Né? Nesse fogo também, nesse fogo cruzado, esse fogo da direita, vem aí a pressão para que o governo corte verbas do orçamento da saúde, da educação, né? Mantenha a política de reajuste zero para os servidores públicos, né? Inclusive nas universidades, institutos federais que já estão há 90 dias em greve. Quer dizer, é uma política de o povo que se lasque, né, porque precisa garantir aí os superlucros dos banqueiros. Essa política é defendida pela direita e é defendida pelos infiltrados, pelos cavalos de Troia da direita que estão dentro do governo. O caso da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, né, que é ferrenha defensora dessa política, e que é acompanhada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Não à toa que essa semana ficou claro aí a desavença pública do Lula com a própria equipe econômica. Né? O Lula dizendo que estava contra realizar cortes que afetassem a saúde, a educação, a questão da previdência, e a área econômica do governo defendendo essas medidas. Hoje, no Banco Central, preste atenção, você que está nos assistindo, o que aconteceu? A votação foi 9-0. Sabe o que significa isso? Que as pessoas indicadas pelo Haddad, pela turma da Tebet, do Haddad, para o Compom, o governo já tem 4 votos, tem 4 indicados pelo governo Lula, todos eles votaram com o Campos Neto.
Se o Lula disse que a política de terra do Campos Neto é uma política de terra arrasada, é uma política contra o Brasil, a turma do Haddad, a turma da Tebet, né, os técnicos, entre aspas, que eles chamam de técnicos, votaram junto com o Campos Neto, referendado. Falaram para o povo assim: essa é a nossa política, mostrando aí que não tem. Cadê a luta contra o bolsonarismo? Cadê a luta contra o fascismo? É só conversa fiada de campanha eleitoral. Na hora de decidir, na hora de questões centrais que dizem respeito ao interesse do povo, eles votam juntos contra o povo. Votam juntos em dar dinheiro para os banqueiros, é 0% para os servidores, é nenhum aumento para a saúde, para as aposentadorias, para a educação e mais dinheiro para os bancos. Foi esse o recado da votação no Banco Central. Governo Lula tem que abrir o olho, abre o olho, porque aí o que tem aí é uma conspiração contra o próprio governo. Né? Fica claro que tem uma aliança muito clara, né, de toda a direita, né, para impor uma política econômica de ataque, de cortes. Né? E não adianta, porque agora eu vi a companheira Gleice, por exemplo, protestando, né, contra a medida, dizendo que ela é contra o país. Foi adotada por gente indicada pelo Haddad lá dentro do Copom. Né? Inclusive, entre os que votaram a favor, tem gente lá que é candidato a continuar na presidência do Banco Central, a ficar na presidência do Banco Central. Então, o que adianta trocar 6 por meia dúzia? Tirar o Campos Neto e botar alguém que vota na mesma política do Campos Neto. Né? Ou alguém que indica alguém que defende a mesma política do Campos Neto. Então, é esse o problema que está colocado. E hoje, quem tomou de goleada 9-0 foi o governo Lula e todo o povo brasileiro. É preciso denunciar, não ficar com meias palavras. Né? Teve companheiro, dirigente do PT, que saiu dizendo não, que não é bem assim, que é só para disfarçar, para não ficar mal com o mercado. Né? O dólar chegou essa semana a quase 5,50 para exercer uma pressão contra as declarações do presidente Lula, se opondo aos cortes nos gastos. Quer dizer, a política, uma pressão política a todo vapor a favor da direita. É preciso uma reação, né? Não adianta ato de mentirinha com meia dúzia de sindicalistas e gente de colete contratado. É preciso uma mobilização real contra essa política criminosa, é preciso uma política de enfrentamento, né? E com certeza nós vamos tratar desse problema na nossa imprensa, no diário Causa Operária e nos nossos próximos programas, porque é o tema central. É uma política de levar o governo Lula contra a parede. Né? É um cerco, é o cerco na área econômica e se conjuga com o cerco na área política, como, por exemplo, no caso das eleições, onde está se preparando uma grande derrota da esquerda, inclusive com a colaboração de setores da esquerda, do próprio PT, que não se apresentam para a disputa. Fica aí, é preciso outra política, é preciso a mobilização popular diante da situação.